Graças e paz a todos. Deus nos abençoe neste tempo de meditação da palavra. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Nós leremos os versículos 1 e 2 somente. Gênesis 1, versículos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Oremos. Deus, neste momento, pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que por meio do Teu Santo Espírito, sejamos capacitados a compreendermos a Tua palavra. Ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, para entendermos as Tuas verdades. Fala conosco neste momento. É o que te pedimos gratos nesta oração que a fazemos, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. O imprevisível. Com certeza, eu e você temos problemas com ele. Aquilo que não está em nossos planos, aquilo que nós não esperávamos que acontecesse, aquilo que pode vir por meio de coisas invisíveis, como uma doença que nós estamos enfrentando aí, um vírus, qual o olho nu não consegue percebê-lo, e mesmo não vendo, nós temos muito medo. Mas também esse medo do imprevisível pode vir por meio de perigos visíveis, talvez acidentes, violência, roubo, catástrofes. Em alguns países, as pessoas convivem com o medo do atentado. São fatores visíveis que fazem com que as pessoas vivam com medo, incertas, temerosas. E é interessante que até o medo do oculto, das forças ocultas, dos poderes ocultos, isso traz sobre as nossas vidas, sobre a minha e sobre a tua, o medo. Justamente porque o medo é algo inerente do ser humano. Ele é sadio porque, quando usado de forma correta, ele preserva a nossa vida, a nossa integridade. Só que muitas vezes o medo do imprevisível traz sobre nós o peso que nos faz temermos demais e desconfiarmos do poder de Deus, desconfiarmos se realmente Deus está no controle de todas as coisas. O medo que muitas vezes nos esmaga e que nos impede de vivermos uma vida em paz. E tudo isso que nós vemos por meio dessas questões, nós convivemos com ela no dia a dia. E então, por meio das Sagradas Escrituras, nós vemos que o intuito de Deus, por meio da sua palavra, é nos trazer paz ao nosso coração, mas não somente trazer a paz, mas também trazer a certeza de que Ele é Deus, trazer a certeza de quem Ele é, mas também nos mostrar sobre o que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Por isso, quando nós nos deparamos com esse texto de Gênesis que relata a criação do mundo, nós somos levados a pensar exatamente que em Deus nós encontramos paz, mesmo em meio ao caos, porque Deus está no controle. E olhar para o texto de Gênesis, então, para esse livro, é algo interessante quando nós paramos para pensar por que Gênesis ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos. Quando nós entendemos o objetivo de Deus com o registro desses 5 primeiros livros, em especial aqui de Gênesis, nós começaremos a compreender como que nós podemos então
encontrarmos paz em Deus e encontrarmos a certeza de que Ele está sim no controle de todas as coisas. De início, o livro de Gênesis, segundo os estudiosos, ele foi escrito tendo como objetivo trazer ao povo de Israel, ao povo hebreu, a paz no coração, o consolo e a certeza de que eles estavam sendo cuidados por Deus, de que eles deveriam conhecer a Deus, a quem eles serviam, e também a certeza de que em Deus eles encontrariam descanso. Então há três possibilidades do momento de se utilizar Gênesis para o povo de Deus. O primeiro, Gênesis pode ter sido utilizado durante o período de escravidão no Egito, onde o povo, por 400 anos, sob a servidão de Faraó como escravos, conviveu ali naquele império idólatra, e ali eles sofreram, e ali eles foram assolados por Faraó, ali eles estavam distantes, ali eles estavam oprimidos, e ali então eles conviviam com os deuses do Egito, desconhecendo assim quem era o seu Deus verdadeiro. Então, Gênesis vem com esse intuito de trazer ao povo de Israel, o povo hebreu, por ocasião da saída do Egito, o ensinamento de quem é o Deus, acerca de Deus que o tirou da terra do Egito. Mas também Gênesis pode ter sido escrito, assim como todo o Pentateuco, para que o povo hebreu, durante a caminhada do deserto, diante dos perigos terríveis, imprevisíveis do dia a dia, ele pudesse descansar em Deus e saber que Deus estava a cuidar deles. E quem era este Deus que estava a cuidar deles? Mas também o livro de Gênesis pode ter sido utilizado, assim como todo o Pentateuco, para que o povo, durante o exílio da Babilônia, soubesse que Deus não havia sido derrotado pelos deuses babilônicos. Durante o cativeiro, ali durante 70 anos, o povo teria a certeza, ao ler o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, de que Deus estava no controle e de que o panteão, de que os deuses da Babilônia não sobressaíram sobre o Deus de Israel. Logo então, tanto o livro de Gênesis como os demais do Pentateuco, eles têm esse objetivo na vida do povo de Israel: trazer para o povo o consolo, trazer para o povo a paz, trazer para o povo a certeza de quem é Deus, trazer para o povo a tranquilidade de viver, mesmo em frente, mesmo em meio a tantos perigos imprevisíveis, a tantas coisas que os assolavam. Então nós, olhando para esse texto que foi lido, nós somos convidados a pensar um pouco sobre o consolo que vem de Deus. Mas, ao pensarmos sobre o consolo que vem de Deus, nós devemos nos fazer uma pergunta. E essa pergunta é: ao olharmos para o relato da criação, como nós somos consolados? Como que o povo hebreu foi consolado ao ler Gênesis 1, nesses 2 versículos que nós lemos? O que eles viam? O que eles entendiam? E que efeito isso tinha sobre a vida deles? E é exatamente isso que nós passamos a olhar um pouco neste momento, a entendermos que quando nós lemos Gênesis 1, versos 1 e 2, nós seremos consolados, primeiramente por meio do poder de Deus que o texto relata. No verso de número 1, o texto nos fala que no princípio criou Deus o céu e a terra. O fato é que logo de início nós temos a informação do princípio de todas as coisas, do início de todas as coisas. Pela expressão céus e terra que nós temos aqui, nós devemos entender a criação do universo. E entender o que é o universo, nós entenderemos o que Deus começou a criar. O universo nós podemos definir como sendo tudo aquilo que existe fisicamente.
O universo pode ser definido como a soma do espaço e do tempo e das mais variadas formas de existências de matéria. Calcula-se hoje pela ciência que existem mais de 2 trilhões de galáxias, aonde há matéria desconhecida. Então, o que o Gênesis 1 está nos narrando é exatamente que, logo de início, o que foi criado foi todo o universo. E é exatamente por meio da criação do universo que nós podemos começar a ter ideia do que Deus está querendo mostrar ao povo hebreu, do que Deus está querendo trabalhar na vida do povo hebreu diante do imprevisível, diante do medo, diante dos deuses de outros povos. Deus está querendo demonstrar o seu poder. E é exatamente por meio deste poder que nós seremos consolados. Mas que tipo de poder é esse que Gênesis está relatando aqui por meio da criação? É um poder que é capaz de criar as coisas do nada. Quando nós lemos Romanos, capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo, ao trabalhar com a igreja de Roma, ele fala que Deus é capaz de trazer à existência aquelas coisas que não existem. E quando nós nos deparamos que no princípio criou Deus os céus e a terra, nós estamos falando aqui de uma criação atípica, porque todas as vezes que nós criamos algo como seres humanos, nós precisamos de uma matéria-prima para criar, para fazer algo. Mas Deus, Ele cria todas as coisas sem matéria-prima, porque nada ainda existia. Deus é capaz de trazer à existência aquilo que não existia. Deus cria todo o universo pelo seu poder. Poder esse que vem nos consolar em meio ao imprevisível. Poder este que vem nos trazer segurança, paz, tranquilidade. Poder este que vem nos mostrar quem é este Deus que nós servimos. Poder este que vem trazer aos nossos corações a certeza de que aquilo que Deus pode fazer, nada acima do céu, abaixo da terra, é capaz de ser comparado a Ele. Mas que poder é esse que Gênesis está narrando aqui? É um poder exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. O texto, ao falar que criou Deus os céus e a terra, ele nos traz uma informação importante. O fato é que todas as vezes que esse verbo criar é utilizado na palavra de Deus, o único sujeito, o único responsável pela ação de criar utilizado com este verbo é Deus. Em momento algum, este verbo criar é utilizado tendo como sujeito um homem, um pecador. Justamente porque somente Deus, por meio do seu poder, pode criar como Ele cria. Pode trazer as coisas à existência como Ele traz. Por isso, Deus, Ele tem um poder único, Ele tem um poder exclusivo. E quando Gênesis, então, é registrado, Deus, por meio desse texto, quer levar ao povo hebreu o consolo de saber que eles servem a um Deus, mesmo que eles estejam na escravidão do Egito, mesmo que eles estejam em meio ao deserto, mesmo que eles estejam na Babilônia, desterrados, lembrando-se do templo que fora destruído e saqueado, mesmo que eles estejam em meio ao incerto, ao imprevisível, eles servem a um Deus poderoso, que tem um poder único e exclusivo, que é capaz de criar do nada todo o universo. Um poder que não pode ser comparado a nada. Portanto, assim como o povo hebreu, nós somos convidados no dia a dia, frente ao imprevisível que lidamos com ele em todo o tempo, sejam com as doenças, sejam com as catástrofes, os medos de violência, de acidentes, do oculto, ao abandono, das incertezas, seja diante de qualquer situação que atemorize o nosso coração, nós somos convidados a sermos consolados por esta certeza, a certeza
de que servimos a um Deus poderoso, o qual o seu poder não pode ser comparado a mais nada. E isso deve trazer ao nosso coração paz e tranquilidade. O fato é que naquela época, para o povo hebreu, os detentores do poder ou eram os reis, ou então os deuses dos povos. Mas ao olhar para Gênesis, e ao olhar para os reis, e ao olhar para os deuses, eles chegavam a uma conclusão. Deus, bem antes deles existirem, Deus já existia. Porque o Deus que nos trouxe até aqui é poderoso e o seu poder é incomparável. E assim deve ser conosco hoje também. Quando o desconhecido estiver à nossa frente, quando o imprevisível estiver nos assolando, estiver nos atormentando, tirando o nosso sono, quando aquilo que nós não conseguimos enxergar como um simples vírus, tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade, quando as tragédias anunciadas estiverem se aproximando, quando estivermos com medo de sermos assolados por doenças, seja qual for o tipo, lembre-se do poder de Deus, descrito na criação. Um poder que traz à existência coisas que não existiam. Um poder que somente Deus pode ter, porque ele é exclusivo de Deus. É um poder insuperável, é um poder imbatível. E este poder é visto a partir do verso de número 3. É o poder que vem por meio da palavra. Palavra de Deus. Deus, por meio da sua palavra, ordenava e as coisas aconteciam. E assim, isso não mudou, porque Deus é imutável. Ele continua o mesmo. Ontem, hoje e o será para todo sempre. Mas ser consolado por meio do relato da criação é também entendermos que este consolo vem por entendermos que o nosso Deus é um Deus único. Não há outro igual a Ele. Justamente porque o texto, ao falar que no princípio criou Deus os céus e a terra, nós entendemos por meio do relato da criação que antes da criação do universo, nada existia a não ser Deus. E Deus não foi criado, Deus é eterno. Então, tudo que existe aos nossos olhos, as ameaças que nos trazem medo, o imprevisível, os homens, a maldade, tudo que existe aos nossos olhos vieram a existir depois do nosso Deus. Então, por meio desse relato da criação, Deus queria levar ao seu povo hebreu, seja durante a escravidão, seja no deserto ou seja no exílio, a ideia de que tudo aquilo que estava à volta deles estava subordinado a Deus, estava debaixo dos pés dele, porque ele existia bem antes dessas coisas existirem. E então eles não deveriam temer aquilo que era visível, aquilo que era invisível, aquilo que trazia intranquilidade ao coração deles, medo. Eles não deveriam temer os deuses egípcios, ou os deuses babilônicos. Eles não deveriam temer os reis, justamente porque essas coisas foram todas, ou vieram a existir, somente depois de Deus. Porque Deus, na sua eternidade, foi quem criou os reis, foi quem criou todas as coisas, o universo. E principalmente, aquilo que tirava a paz do coração do povo hebreu
deveria ser dissipado diante dessa certeza. O fato é que nós estamos diante aqui de um dos atributos incomunicáveis de Deus. Um atributo incomunicável é uma qualidade que Deus tem, que não pode ser vista no homem, somente Deus a possui. E esse atributo incomunicável de Deus é o atributo da independência. Deus existe e não depende de mim e nem de você para existir. Deus não precisa de mim e não precisa de você para existir. Deus não precisa da natureza, da criação para existir. Talvez você se pergunte, então, por que nós fomos criados se Deus não precisa de nós? É simples. Mesmo diante do atributo da independência, onde Deus não precisa de nós, Ele nos criou e criou todas as coisas para glorificá-lo, para exaltar o seu santo nome. Por isso nós fomos criados. É interessante que no diálogo entre Deus e Jó, Deus faz essa pergunta para Jó no capítulo 41, verso 11. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus faz essa pergunta para Jó. Quem fez algo por mim em primeiro lugar, me diga aí, para que eu possa dizer obrigado, para que eu possa retribuir o que fizeram por mim. Justamente Deus está relembrando Jó. Antes de que todas as coisas viessem a existir, eu já existia. É muito interessante olharmos para o texto do profeta Isaías, que é um profeta que relata muito bem essa questão da criação, e principalmente da independência de Deus. Isaías capítulo 40, ele começa a dizer: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem Deus tomou conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem fez isso com Deus? Ninguém. Porque Deus sempre existiu, bem antes das coisas serem criadas. E então, por meio desse texto da criação, Deus pretende lembrar o povo hebreu, seja no período de escravidão, seja durante o deserto, ou seja no cativeiro, de que Ele é o único Deus e de que não existe Deus igual a Ele. E saber que Deus é único, que Ele sempre existiu, bem mesmo antes da criação, e de que não há ninguém acima dele. Isso deve trazer ao nosso coração consolo. Isso deve trazer ao nosso coração paz. Isso deve trazer ao nosso coração alegria de sabermos que servimos a um Deus único, que não há outro Deus comparado a Ele. Foi o que nós lemos no profeta Miqueias. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não somente na questão do perdão, mas em tudo. Não há Deus, não há nada semelhante ao nosso Deus. Quando nós olhamos para o texto do Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 1, João está falando exatamente deste Deus, que existia antes de todas as coisas. E aqui João nos fala, nos relata, principalmente acerca de Jesus, de Cristo Jesus, que também junto com o Deus Espírito Santo já existia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio aqui é a criação. É Gênesis 1, onde o texto nos fala que no princípio criou os céus e a terra. O texto de João está nos dizendo, no princípio, Jesus estava com Deus. No princípio, o Espírito Santo estava com Deus. Eles sempre existiram. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Quando algo ou alguma coisa atemorizar o seu coração, quando pessoas ou situações tirarem a sua tranquilidade, quando o imprevisível colocar medo em você, quando as catástrofes nos rondarem,
seja o que for que acontecer, ou que estejam na iminência de acontecer, lembre-se disso. O nosso Deus, Ele é único. Ele é exclusivo. Não há nada, não há ninguém comparado a Ele. E isso deve trazer ao nosso coração a paz e a tranquilidade, porque esse Deus que é único, foi Ele quem criou todas as coisas. O seu poder é imenso, como nós já vimos. Então nós podemos descansar nesta certeza. A certeza de que este Deus único, Ele tem poder e todas as coisas lhe estão subordinadas. Lembrem-se da fala dos discípulos para com Jesus, quando Ele acalma a tempestade. Mas quem é esse que até o tempo lhe obedece? Aquele que estava no simples barco de madeira, na forma de homem, é o Deus que sempre existiu, é o Deus único que estava ali para trazer consolo, para trazer paz, para trazer tranquilidade ao coração dos discípulos que estavam temendo a tempestade. Mas por fim, ao olhar para o texto de Gênesis no relato da criação, por meio dele nós somos consolados, assim como Deus consolou o povo hebreu no passado. Justamente porque ao olharmos para ele, para o relato da criação, nós podemos ver o Deus da esperança. O verso de número 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Por fim, a narrativa da criação apresenta um problema. O texto de Gênesis 1:1 nos fala que Deus criou todas as coisas, céu e terra. Mas o versículo de número 2 nos mostra uma situação preocupante. O texto do versículo 2 nos mostra o caos. Mostra que um problema estava presente. E este problema, este caos, precisava de uma intervenção de alguém que pudesse colocar ordem nas coisas. O texto é bem claro em dizer que a terra e os céus que foram criados ainda eram um amontoado de coisas, ainda não tinha forma, ainda era algo vazio, ainda era algo que estava mergulhado em trevas, ainda era um abismo, era algo que realmente, se nós assim pudermos pensar, colocaria medo no nosso coração de vermos uma imagem assim, escuridão total, sem luz. E se não havia luz, não era possível haver vida. Nada nasceria. O que existe é apenas o oceano, algo sem forma, algo vazio, algo escuro, algo abissal. É o caos absoluto. Porém, lembre-se disso. Esse texto ele foi escrito com o intuito de levar ao povo hebreu o consolo, a esperança, a paz, em meio à escravidão, em meio ao deserto, em meio ao tempo na Babilônia, o exílio. E então, quando o povo hebreu olhasse para o caos que estava à sua volta, quando o povo hebreu olhasse para a desordem que estava à sua volta, ao olhar para o texto da criação de Gênesis, eles seriam remetidos à ideia de que mesmo que o caos seja algo concreto, o Deus que criou todas as coisas é o Deus da esperança. E é isso que nós podemos ver na continuidade do versículo de número 2. A esperança está demonstrada, relatada justamente na declaração de que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus estava para fazer algo. Deus estava para intervir na história da criação. Deus estava para acabar com o caos. Ele estava pairando. É muito interessante que este verbo pairar
Ele é utilizado no sentido de uma águia que sobrevoa de forma bem alta sobre os seus filhotes, que ainda não voam, mas este voo dela busca instigar, incentivar, motivar os seus filhotes a alçarem voo. É exatamente isso que Deuteronômio capítulo 32, verso 11 nos fala, que como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, esse voeja é o mesmo verbo pairar que é utilizado aqui. Essa águia estende as asas e tomando-os os leva sobre elas. É o que Deus está fazendo sobre o caos. Ele está pairando sobre o caos. Ele está acima do caos, ele não faz parte do caos. Ele está fora do caos exatamente porque ele tem poder de intervir. Ele tem poder de, assim como a águia, pegar o caos, colocar sobre as suas asas, se assim podemos dizer, e levá-los a uma ordem. O Deus que criou todas as coisas é o Deus da esperança. Portanto, em meio ao caos, em meio ao abismo, em meio à escuridão, Deus está acima dele. Deus está presente. E isso deve trazer consolo ao nosso coração, assim como levou consolo ao povo hebreu durante a escravidão, assim como levou tranquilidade e segurança ao povo hebreu durante o deserto, assim como levou segurança ao povo hebreu no cativeiro, levando-o a ter a certeza de que Deus não havia sido vencido pelos deuses babilônicos. E hoje, ao olharmos para o relato da criação, eu e você, estamos sendo convidados a, em meio ao caos que estamos vivendo, em meio ao imprevisível que nos ronda diariamente, a entendermos que Deus está acima do caos e então Ele pode intervir a qualquer momento, colocando ordem, colocando fim àquilo que está fora de ordem. E é isso que Gênesis começa a relatar a partir do verso de número 3. Deus, a partir daquilo que estava um caos, começa a organizar todas as coisas, começa a fazer a separação, começa a fazer tudo no seu devido lugar. Isaías, ao relatar a criação, ele fala exatamente sobre essa ação de Deus em organizar as coisas. Quem na concha de sua mão mediu as águas, águas que estavam amontoadas, sem separação. Quem tomou a medida dos céus a palmos, quem mediu os céus, quem organizou as coisas, quem recolheu a terça parte de um éfa do pó da terra e pesou os montes, quem criou todas essas coisas. Nós estamos diante de um Deus que, diante do caos, foi capaz de organizar os céus, o universo, o exército de estrelas, todas elas bem contadas. Cada uma delas ele chamou pelo nome, com sua grande força e seu forte poder. Nada, nenhuma delas veio a faltar. Exatamente porque esse Deus, que é o Deus da esperança, mesmo que a coisa esteja sem forma, mesmo que a coisa esteja vazia, mesmo que a coisa esteja um abismo, mesmo que a coisa esteja em trevas, a esperança que nós temos nele nos faz crer que ele é capaz de pôr fim ao caos. E é exatamente isso que nós estamos sendo convidados a aprendermos aqui neste instante. De que, diariamente, quando estivermos receosos, com medo do imprevisível, do invisível, medo das catástrofes ou perigos eminentes, coloque a sua esperança neste Deus, pois Ele é capaz de intervir em meio ao caos. Olhe para Jesus. Tudo aquilo que era impossível aos olhos humanos, quando era colocado diante de Jesus, tornava-se possível. Aquela mulher que já não tinha mais esperança da sua cura depois de 12 anos de enfermidade. Quando ela se encontra com Jesus, com Deus da esperança, a sua esperança é devolvida. Quando aquela menina que já não tinha mais esperança porque estava morta,
quando Jesus coloca-se na presença dela, o Deus da esperança, ele põe fim ao caos da morte que havia se instalado ali naquela casa. Quando cegos, quando paralíticos, quando coxos, quando leprosos, quando a vida deles estava um caos e não tinha mais nada a ser feito, via-se diante do Deus da esperança. Ele era capaz de reorganizar o caos, de intervir e mostrar que Ele é Deus único e mostrar que não há poder igual. O que está um caos na sua vida hoje? O que está escuro, sem luz? Qual área da sua vida está um abismo? É o seu casamento? São os seus filhos? É o seu emprego? É a sua saúde? É a sua vida com Deus? É o seu emocional? É o medo da pandemia? É o medo das catástrofes? O que está um caos na sua vida hoje? Por meio do relato da criação, Deus quer nos mostrar que em meio ao caos, o Deus da criação nos dá esperança. Porque Ele está acima do caos e Ele tem poder para ordenar a organização das coisas. Foi isso que Deus fez com Israel no passado. É isso que Deus quer fazer comigo e com você hoje, em 2020. Enfim, o que tem te preocupado? O que tem tirado o seu sono, a sua paz? Olhe para o relato da criação, assim como o povo hebreu olhou. E entenda que Deus está no controle. Lembre-se, o poder de Deus é único. Lembre-se, o nosso Deus é único. Lembre-se, o nosso Deus é o Deus que traz esperança para as nossas vidas. É assim que o relato da criação pode nos consolar, porque ele nos faz entendermos quem é este Deus que nós servimos. E quando nós olhamos em Apocalipse, capítulo de número 4, verso 11, nós nos deparamos com o texto que nos fala que Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber toda a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua bondade vieste a existir e foram criadas. O Deus Filho, por meio da qual todas as coisas foram criadas, estava com Deus na criação. E agora em Apocalipse, João está tendo a visão do Deus Filho sendo glorificado, do Deus Filho recebendo a honra e a declaração de que somente Ele é poderoso, porque todas as coisas o Deus Filho criou. Por meio da vontade dele, as coisas vieram a existir e foram criadas. Quando nós olhamos para Jesus, nós nos lembramos da criação, porque para ele, por meio dele, foram feitas todas as coisas. E então, o Deus Rei que criou todo o universo, agora, em Cristo Jesus, tem o seu reino, que por toda a eternidade haverá de reinar neste reino. Que sejamos, então, consolados, animados, fortalecidos por meio do relato da criação, assim como o povo de Deus o foi no passado. Que Deus assim nos ajude a termos esta certeza e a não perdermos os olhos de quem é este Deus. Amém.